Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Neville Goddard. Escatologia, a doutrina do fim. A escatologia é a doutrina dos últimos dias. É o fim dramático da história humana e o início da salvação eterna. Quando você, um indivíduo, chegar a esse ponto no tempo, a história humana e a aparência do Filho Homem, que é Deus, se reúnem. Isto acontecerá em você após a tribulação da experiência humana, e daquele dia e hora apenas o Pai em você sabe. Embora Deus o Pai pareça ser outro, Ele é seu próprio eu, como seu Espírito está em você. Se não fosse assim, você não poderia comungar com Ele ou Ele com você. Ele nos diz: trazei meus filhos de longe e minhas filhas desde o fim da terra, e trazei a todos os que são chamados pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem eu formei e fiz. Você foi criado para a glória de Deus, sua glória não será dada a outro, portanto você deve ser o Criador de você. Isto você saberá quando você experimentar a escatologia. Vem no final da tribulação humana, quando todas as partes foram representadas, portanto, não inveje ninguém, a parte que eles estão pagando, pois você já representou ou você vai representar. Porque você não pode chegar a este fim dramático até que você tenha representado todas as partes, e daquele dia só o Pai dentro de você sabe. A escatologia foi predita e foi cumprida na visão. Tenha sempre em mente que todas as histórias registradas nas Escrituras são visões. O livro de Isaías começa: esta é a visão de Isaías, filho de Amós. Ele diz que é uma visão e os 66 capítulos não o negam, ou modificam, ou de qualquer forma contradizem suas palavras. Falamos das visões de Obadias, das visões de Ezequiel, e somos informados de que a palavra do Senhor veio a Jeremias. Estas são todas as visões, não é absolutamente história secular. No capítulo 42 de Isaías, lemos: eis que as primeiras coisas aconteceram, e novas agora declaro, antes que elas brotem, eu lhes falo delas. Uma tradução literal da primeira parte desse versículo poderia ser: as primeiras coisas, eis que elas vieram, mas o homem não crerá na pessoa que as experimentou. Jesus Cristo não é um homem. Ele se revelou em mim e se revelará em todos, mesmo que o mundo esteja procurando algo completamente diferente. As visões dos profetas se desdobrarão no homem individual quando ele entrar no estado chamado Paulo. E quando você entrar nesse estado, suas experiências místicas revelarão o fim de sua tribulação da experiência humana e sua entrada no reino de Deus. Toda a escatologia do Antigo Testamento é a vinda de Jeová. Ele veio, mas, esperando uma pessoa física vir de fora, eles não iriam acreditar nele. Mas Jeová só vem para cumprir o que ele havia predito por meio de seus profetas, dizendo: eis que as coisas anteriores vieram e estão aqui agora. As primeiras profecias dos profetas tornam-se suas experiências daquele que cumpre a Escritura, pois o homem cumpre a profecia de si mesmo nos últimos dias. Deus, profetizando o que faria através de seus profetas, entrou na limitação e tomou sobre si a restrição do homem. O poder e a sabedoria para criar se esvaziaram de tudo que era dele, tomando sobre si a forma de um escravo, nasceu na semelhança do homem. O Espírito tornou-se obediente até a morte na cruz do homem. E quando um homem individual contou a história de como as profecias se desdobraram nele, ninguém acreditaria em sua história. Então hoje ainda temos essa pedra fundamental chamada Israel. Seu ano calendário se aproxima agora de 6.000, porque para eles ele não veio. É somente quando a escatologia chega ao indivíduo. O judeu data as suas cartas como o ano de 1969, porque faz parte do mundo de César, mas acreditando que Jeová ainda não chegou, na sua fé, o judeu mantém viva a longa passagem do tempo. Mas Jeová vem de uma maneira completamente diferente. Ele inspirou os profetas a gravar as visões que o indivíduo experimentará, pessoalmente. Agora, se Deus,
sendo o Espírito é conhecido em uma visão, o que você deve fazer para experimentá-lo? Você deve reensinar o drama dentro de si mesmo. A ressurreição acontece dentro de nós. O nascimento predito a Abraão tem lugar dentro. Os três que dão testemunho do nascimento não são vistos se aproximando, mas de repente aparecem dentro. E a história da serpente no deserto é cumprida no interior quando você se tornar a serpente e subir para o céu como o Senhor Deus Jeová. Quem teria pensado, eu sei que não, que a história gravada nos capítulos 22 e 53 de Isaías seria vivida numa noite? Lembre-se, quando os profetas registraram suas visões foram escritos, mas não foram enunciados ou feitos em forma de capítulo. Na verdade, eles nem sequer eram pontuados e muitas vezes uma palavra fluía para o outro. É o homem que tomou o manuscrito e deu-lhe pontuação, versos, parágrafos e capítulos. No 53º capítulo de Isaías, a pergunta é feita: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Uma noite em visão eu me encontrei em uma sala como esta. Eu estava sentado no chão de frente para 12 homens, explicando a palavra de Deus quando um rapidamente levantou-se e rapidamente partiu. Quando ele saiu, eu intuitivamente sabia que ele iria dizer às autoridades o que ele tinha ouvido. Então, um homem alto, bonito, com cerca de 6 pés 4 de altura, vestido com roupas caras, entrou. Por causa de sua importância, todos nós nos levantamos e ficamos em pé à medida que ele andava direto como uma flecha até o final da sala, voltou a virar à direita, andou até o final, e desceu no centro para me confrontar. Com um malho e uma estaca de madeira, ele bateu a estaca no meu ombro direito. Eu senti cada golpe, mas não foi doloroso. Então pegou um instrumento afiado e com um movimento rápido e circular, ele cortou a minha manga, rasgou-a e descartou-a, estendeu os braços formando a cruz, me abraçou e beijou-me no lado direito do meu pescoço enquanto eu, por sua vez, beijava no lado direito de seu pescoço. E quando a visão se desvaneceu eu vi a manga cortada. Uma bela sombra de azul bebê. Sua veste era cara, mas a minha era um inestimável manto de luz, azul claro. Então agora eu sei em quem acreditei, porque naquela noite o braço do Senhor foi revelado em mim, e o capítulo 53 de Isaías foi cumprido, assim como o capítulo 22 de Isaías. Neste capítulo, somos informados de que ele coloca uma estaca no ombro de quem ele escolheu. E nesse pedaço todos os fardos de Israel são pendurados até que o pino seja quebrado. Então os utensílios do templo caem, porque ele desempenhou seu papel. A escatologia nunca será entendida, desde que você procure alguém no exterior para cumpri-la. Ela só deve ser entendida quando você, pessoalmente, experimentá-la. Então você vai dizer suas experiências para aqueles que vão ouvir. E alguns vão acreditar em você, enquanto outros vão descrer. A escatologia não é o fim do mundo, como as pessoas acreditam. No ano passado, uma multidão deixou a Califórnia e se mudou para a Geórgia e partes do leste, acreditando que um terremoto apareceria de repente o que nos inundaria completamente e pela primeira vez na história registrada, o leste experimentou um terremoto que sacudiu 12 estados. O que importa se um terremoto ocorre quando não há morte? O indivíduo que parece morrer, na verdade é restaurado à vida em um corpo de 20 anos de idade para continuar a vida no ambiente mais adequado para o trabalho ainda a ser feito nele. Lançando um papel que ele ainda não desempenhou, ele continuará a vida como a conhecemos aqui, até que ele tenha representado todas as tribulações da experiência humana. Então e só então ele chegará à escatologia, o dia do Senhor, e somente o Pai sabe quando esse dia aparecerá. Eu não me importo com quem você é, você está destinado a experimentar a escatologia, pois foi o propósito de Deus dar-se a você e Deus é capaz de cumprir o seu propósito. Ele te criou para irradiar sua glória e ser a imagem expressa de sua pessoa.
Você não pode impedir Deus de cumprir seu propósito, mas você não chegará a esse momento chamado escatologia até que você tenha representado todas as partes, sejam elas boas, ruins ou indiferentes. Então eu digo, não invejo ninguém. Não importa o que eles fizeram, estão fazendo ou vão fazer, não inveje nem sinta pena de ninguém, pois você já representou essa parte, ou você vai fazê-lo. A Bíblia registra todo o mal concebível no mundo que o homem poderia fazer ao homem e descreve-o abertamente. E você tem representado, ou vai representar, cada parte antes que os últimos dias venham sobre você, e naquele dia, eventos da Escritura se desdobrarão em você em uma forma dramática e imaginável. Você será possuído e encontrará o centro de toda a Bíblia. Como a Escritura se revela em você, você descobrirá por experiência que você é o Senhor Jesus Cristo. E quando você compartilhar sua experiência com os outros, eles vão questionar como uma pequena entidade que sofre ou não tem nada no mundo pode se gabar de fazer essa suposição ousada. Eles pensam em você como blasfemando contra Deus, assim como o acusaram, alegando que ele blasfemou declarando, eu e meu Pai somos um, que quando você me vê, você viu o Pai, que se realmente me conhecesse, conheceria também o meu Pai, mas não me conheces nem a mim nem a meu Pai, porque meu Pai está fazendo o papel que sou. E então, uma noite em visão, cumpri o 42º Salmo. Naquela noite, em visão, encontrei-me conduzindo uma enorme multidão em alegre procissão à casa de Deus quando uma voz soou, e Deus anda com eles. Uma mulher do meu lado perguntou à voz, se Deus anda conosco, onde está Ele? E a voz respondeu, ao seu lado. Virando-se para a esquerda, ela olhou para o meu rosto e, rindo histericamente disse, o que, Neville é Deus? E a voz respondeu, sim, no ato de acordar. Então a voz falou nas profundezas de minha alma, dizendo, eu me deitei dentro de você para dormir e, enquanto dormia, sonhei um sonho, sonhei. E, sabendo exatamente o que ele ia dizer, tão excitado que eu realmente me preguei sobre este corpo da mesma maneira que a tradição nos diz que ele foi pregado na cruz, mas não foi uma experiência dolorosa. 6 vórtices, cada um com um sentimento estático, alegre, me mantém aqui. Agora eu sei que nenhum homem tomou, ou toma, a minha vida, pois eu mesmo dou. Eu sei que tenho o poder de colocá-lo para baixo e o poder de retomá-lo, pois eu, Deus Pai, tomei deliberadamente sobre mim essa limitação. Quando ouvi a voz naquela noite dizer, eu me deitei dentro de você para dormir, e como eu dormi eu sonhei um sonho, eu sabia que ele estava me dizendo que ele era eu e quando o sonho acabou e ele acorda eu iria seja ele, irradiando sua glória e tendo a expressa imagem de sua pessoa. Isso não é para mim sozinho, mas para todos. Ouça as palavras, a glória que me deste, eu daria a eles para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu lhes falei da glória que é agora minha, dando assim a glória que podemos ser um, eu instituo em mim, para que sejamos feitos perfeitamente um. Eu fiz o nome de Deus conhecido para você e vou fazer conhecido que o amor pelo qual eu sou amado pode estar em você. O mesmo amor, para que o todo possa tornar-se um só amor. No final, todos experimentarão a Bíblia inteira e contarão como eu estou dizendo agora. Alguns acreditarão, mas a maioria não. Tudo bem, pois todas as tribulações da experiência humana devem ser cumpridas, sem omissões. Hoje você pode ser uma das chamadas pessoas bonitas, possuindo riqueza herdada. Você pode ser uma das 10 melhores mulheres vestidas e gastar $250 mil em roupas para criar a parte que você está representando. Mas amanhã, mesmo se você não tiver representado, você pode fazer o papel de uma mulher esfrega. Para cada parte deve ser representado antes que você possa chegar à escatologia. Tendo desempenhado todas as partes registradas nas Escrituras, quando um homem me traiu, eu sabia que tinha desempenhado o papel do traidor, porque cumpria a Escritura.
Todo mundo deve representar tudo, se não neste estágio, então em outro, porque quando você deixa este jogo no estágio da vida, embora você não é visto mais pela audiência aqui, você não está inoperante, mas incorporou uma outra fase no grande teatro chamado vida, para continuar o trabalho que ainda está a ser feito em você, até que todas as partes da peça tenham sido tocadas. A escatologia não é o fim da Terra, mas o fim da história humana e o início da salvação eterna. É a clivagem abrupta entre este mundo e o mundo transcendental de Deus. É a sua entrada em um mundo inteiramente diferente onde você irradia a glória de Deus que você cria por seu próprio ser, pois agora você é o Pai. Deus, o Pai, vos criou para irradiar a sua glória e suportar a imagem expressa de sua pessoa naquele mundo. Não consigo descrevê-lo porque não há imagens na Terra para me ajudar. A vida lá é inteiramente diferente deste, porque lá você não é algum pigmeu pequeno, mas o próprio Deus, completamente equipado para fazer tudo. Então, se você condena alguém, as chances são de que você não tenha representado o papel que está representando, mas vai representá-lo amanhã, pois a condenação simplesmente o move mais perto do cumprimento do que você condenou. Que ninguém o julgue ou não julgue o outro, pois você sabe muito agora. É minha esperança que você tenha representado todas as partes e que esta noite sua escatologia virá. A história sagrada foi levada ao seu clímax, e cumprida em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo em você é o que o faz. Dirigindo-se a Deus como o justo Pai, ele, João, disse, eu neles e tu em mim. Ora, se Deus, o Pai, está em mim, e eu estou em vós, não está em vós também? Sim, Deus, o Pai está em você e Cristo, o poder criador de Deus, está em você como o homem modelo que deve cumprir a Escritura. O plano foi feito para, e emerge em Cristo, o Cristo em você. Ele é a vossa esperança de glória, porque sois de Abraão. No estado chamado Abraão, a promessa foi feita de que você teria um filho. Então, que parte você está representando? Em seguida, a criança aparece. Abraão ergueu os olhos para ver 3 homens em pé diante dele. Ele pensou que eles eram mensageiros do Senhor porque ele não percebeu que ele era o próprio Senhor. Dizem que ele não os viu se aproximando, eles vieram tão de repente. E quando a profecia é cumprida, sua atenção é desviada por alguns segundos por um vento sobrenatural, e quando você olha para trás, aqueles que você não viu se aproximando estão sentados onde seu corpo estava, pois seu corpo já se foi. O corpo foi removido porque você só usava por um tempo, mas enquanto você usava algo aconteceu em você. Agora, uma senhora escreveu na semana passada, dizendo, no meu sonho eu estava despejando a terra. Embora parecesse que eu estava cavando na terra, eu sabia que estava cavando em meu próprio cérebro. Essa é uma visão encantadora e verdadeira. Tudo acontece no cérebro, a terra, pois o homem é composto do pó da terra, então sua visão era perfeita. Ela estava cavando em seu próprio cérebro, porque ela está à beira, embora eu não possa dizer a ela dia ou a hora, pois só o Pai em seu conhecimento. Se você ler o livro de João, o que difere um pouco dos sinópticos, você descobrirá que João identifica o dia em que a visão ocorrerá, afirmando que o nascimento, seguido da ressurreição, ocorrerá entre as 6 da tarde do domingo e 6 p.m. na segunda-feira. Foi quando aconteceu em mim. Fui para a cama no domingo à noite sobre as 11 da tarde e acordei, nasci de cima e ressuscitei às 4 da manhã de segunda-feira. Você seguirá o mesmo padrão. Tendo entrado no mundo antes da vinda de Jeová, você entrou no mundo de BC, e quando acontece seu mundo se transforma no ano do Senhor, AD. O Antigo Testamento está cheio de escatologia, a vinda de Jeová. Ele veio, mas não foi reconhecido porque não era o que as pessoas esperavam. Mas ele está vindo em seu mundo e você vai cumprir a Escritura. Quando você perceber que você é o personagem central da Bíblia,
Você vai se sentir tão maravilhoso. Eu não posso dizer-lhe a emoção que está reservado para você quando você experimentar tudo escrito lá. Mesmo que tenha acontecido com os outros, a escritura é tudo sobre você, porque no final não há outro. Naquele dia, sabereis que eu habito neles e tu em mim, e nós, todos reunidos somos perfeitos naquele corpo único, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Você não terá um filho diferente do orador. Temos o mesmo filho. Quando digo isto aos sacerdotes, aos rabinos e aos ministros, eles levantam as mãos em santo horror e afirmam ter tirado toda a sua religião deles. O que eles foram ensinados é verdadeiro em um certo nível de consciência, mas estou falando de experiência. Eu experimentei as Escrituras. Eu sei que é verdade, mas não é o que o mundo ensina. Jesus Cristo é Deus o Pai e Jesus Cristo está em você. Um dia você vai descobrir que você é Deus o Pai e porque você vai produzir um filho para dar testemunho desse fato. Agora ninguém sabe quem Deus é o Pai, exceto seu Filho que vem ao seu mundo para revelar a si mesmo. E quando ele aparece você não tem que perguntar quem ele é, quando você o vê, você sabe exatamente quem ele é e ele sabe quem você é. Não há incerteza quanto a essa relação. Para saber que você é Deus o Pai, contudo enquanto você permanece aqui no mundo de César você continuará a vestir a pequena roupa que sofre, como todas as roupas fazem. Mas depois de ter experimentado a escatologia e deixar esta pequena vestimenta para trás, você não mais será restaurado à vida, pois você terá chegado ao fim da história humana. No livro de Atos disse que Paulo permaneceu em casa, falando da manhã à noite sobre a palavra de Deus e o reino dos céus. Não diz como Paulo partiu, apesar da tradição onde eles afirmam que ele era um mártir. Paulo não foi assassinado. A palavra mártir significa testemunha. Ele foi uma testemunha, sim, um testemunho da verdade da palavra de Deus, pois a palavra é verdadeira, e alguém teve que presenciá-la. Então, quando acontecer com você, você vai contar. Você não pode falar do estrado, como eu, mas você vai dizer. Você não pode conter o impulso como nos é dito em Jeremias. Se eu disser que não vou falar dele ou falar mais em seu nome, há no meu coração, por assim dizer, um fogo ardente e eu estou cansado de segurar ele dentro e eu não posso. É simplesmente algo dentro de você e você não pode parar de contar sua história. Você será compelido a dar-lhes a conhecer o nome de Deus e o amor pelo qual são amados, para que esse mesmo amor esteja neles. Agora, Jesus Cristo não está diante de si mesmo e chama-se Pai. O único Filho de Deus, Davi, está diante de Jesus Cristo em você, e chama seu Pai como ele me chamou de Pai. Então você saberá que somos o mesmo Jesus Cristo. Eu posso dizer a cada um de vocês, vocês terão esta experiência e saberão por experiência quem vocês realmente são. Não há um monte de Jesus Cristos correndo ao redor, há apenas Deus, o Pai. Se eu sou o Pai do Filho unigênito de Deus como me foi dito no Salmo e você tem a mesma experiência, então você e eu somos o mesmo Pai. E se o mundo inteiro tem a mesma experiência, e eles vão, então nós somos o único Deus e Pai de todos, não somos. Assim, a oração de João é que todos se tornarão um como ele se tornou um Pai. E ele fala da glória registrada em Isaías, dizendo: a glória que me deste, eu lhes dei. Deus não guardou um pouco de glória para si mesmo e compartilhar o resto. É a mesma glória, porque não pode haver outra. Assim, no final, há um só Deus, um só Senhor, um só Pai, e um só Filho e você será o Pai desse Filho, como eu sei que eu sou o Pai desse único Filho. Isso é escatologia, a chegada do fim da tribulação da experiência humana e o início da salvação eterna. E, embora você não se lembre, você teve que ter desempenhado todas as partes neste mundo para chegar ao cumprimento da Escritura. O cego, o surdo, o pobre, o rico, o mendigo,
o ladrão, o assassino, o traidor, o traído. Você o nomeia e as escrituras o mencionaram. Você não pode nomear um estado vil ou mal que não é descrito abertamente nas escrituras. E você representou todos eles, ou irá representá-lo. Acho que vocês que vieram aqui representaram todos ou não seriam constantes. Você encontrará algo muito mais interessante hoje à noite, chovendo como está, do que estar aqui. Assim, num futuro não distante, você estará cumprindo as escrituras e experimentando a emoção dos eventos que acontecerem. Hoje assistimos à posse de um novo presidente. Foi uma produção maravilhosa, mas insignificante em comparação com a qualidade dramática que você possui quando a escritura se desdobra dentro de você. Você pode imaginar acordar e sair do seu crânio como um que sai de um ventre. Então, 5 meses depois encontrando seu filho que o chama de pai. Estes dois eventos diferentes são registrados no capítulo 9 de Isaías como: a nós nasce um filho, a nós é dado um filho. A criança parece dar testemunho de seu nascimento, e o filho é dado para testemunhar sua paternidade. Você pode pensar que a criança e o filho são os mesmos, mas eles não são. Eles significam dois eventos dramáticos dentro de você. Estou certo de que o nosso novo presidente se sentiu emocionado ao ser jurado por nosso chefe de justiça, mas a emoção que você experimentará quando a escritura se desenvolver dentro de você é muito maior, pois essas experiências pertencem ao mundo transcendental de Deus e não a este mundo mortal de história. Você pode imaginar a emoção que você possui quando, como uma serpente ardente, você subir para o céu e reverberar como trovão. Tendo desempenhado essa parte de uma geração, você é regenerado e tudo o que você já fez é perdoado. Eu compartilhei minhas visões dos últimos dias com você. Elas virão, mas somente depois de ter experimentado todas as provações e tribulações da experiência humana. Não tente lembrá-las para Deus. Em sua misericórdia infinita tem escondido a memória de você para um propósito e no final é tudo eliminado de qualquer maneira. Se bem que os vossos pecados sejam escarlates, eles serão brancos como a neve, então não importa, mas eu vos exorto a não condenarem a ninguém, porque já desempenharam o papel que ele, ou ela, está agora a representar ou você o fará. É um jogo horrível, mas no final, quando a escatologia se desenrolar dentro de você, você vai entender o significado por trás de tudo. Agora vamos entrar no silêncio.